Eu acredito que mais um pouco essas músicas podem entrar para o cantor cristão, né? Porque são bem antigas, né? Acho que todas essas músicas são da época lá de cima. Isso nós você decora, porque às vezes eu precisava ler. Essa daqui eu segui na letra. Mas eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da palavra com todos vocês. Nem todos estão aqui, alguns estão enfermos, outros viajando, outros se recuperando. Mas o melhor de Deus que nós servimos é que Ele está em todos os lugares. Aonde nós estamos, aonde nós não estamos, e até às vezes aonde nós achamos que Ele não está olhando, Ele também está olhando. Isso que é o mais engraçado. E é exatamente por isso que Ele falava para o povo dele: não adorem deuses feitos de pedra, de madeira, da imaginação de vocês. Não adorem o Deus que vê tudo que vocês fazem e que sabe a intenção do coração de cada um. Os irmãos, abram a Bíblia de vocês em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 13, 17. E antes de iniciar a leitura, vamos fazer uma breve oração. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos aqui esta noite, Pai, para aprender um pouco mais a Tua palavra, para compartilharmos, Pai, o que de bom o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor abra e limpe o nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê temor, e que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós, para que cada pessoa aqui seja abençoada nesse momento com a Tua palavra. Que o Senhor cuide dos nossos irmãos que não estão aqui, e que o Senhor, na mesma proporção que derramar o Teu Espírito aqui nessa noite, também derrame em cada um dos nossos irmãos, Pai. Em Teu nome que eu faço esta oração. Amém. Então, Êxodo 13, 17. O contexto é a saída do povo do Egito. Diz assim: ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o fez ir pelo caminho do país dos filisteus, apesar de ser mais perto, porque Deus achou que diante dos combates o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto do Mar dos Juncos, ou do Mar Vermelho, em outras traduções. E os israelitas saíram bem armados do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia feito os israelitas jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. E, tendo saído do Sucote, acamparam em Etã, à beira do deserto. E Deus ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Amém. Quando nós, os cristãos, nós que professamos o nome de Deus, Jesus Cristo, nós temos as respostas para as perguntas mais difíceis da vida através de Cristo, que é: qual é o sentido da minha vida? E por que eu estou aqui? Tem pessoas que, quando se veem diante dessas perguntas no mundo, elas não aguentam de tão pesado que é, e elas acabam ceifando a própria vida. Mas quando nós voltamos um pouquinho mais para trás e nós tentamos
entender Deus criando tudo que Ele cria, Ele dando vida ao ser humano, ao homem, e dando ao homem uma esposa, você vê que não era porque faltava algo para Deus, porque Deus ele é completo em si mesmo. Não é porque Deus estava triste, não. Era porque Deus ele queria ter proximidade com alguma coisa. Tá? Então Deus, aqui, quando ele começa toda a história da criação, basicamente ele está falando, eu quero criar algo e eu quero ter um relacionamento com a minha criação. Que era bem diferente dos deuses antigos, né? Porque os deuses antigos, eles exigiam sacrifícios, sangue, crianças e várias outras coisas estranhas, e Deus não. Deus ele pega e fala, olha, eu estou criando tudo isso daqui para que eu consiga me relacionar com vocês. E aí Deus tem ali em Gênesis, Deus fazendo toda a criação do universo. Aí Deus cria Adão, vê que Adão não tinha uma parceira, cria Eva, para que Adão conseguisse se relacionar também. E aí depois nós vemos todo o decorrer da história, ali os filhos de Deus com os filhos as filhas dos homens se relacionando. Aí Deus vê que aquilo ali não era bom, o que estava acontecendo. Vem Noé, vem depois Noé constrói a arca, porque Deus iria recomeçar toda a criação através de Noé. E Deus aqui, quando ele faz esse reinício de tudo, ele não está, por mais que em algum momento, através da linguagem humana, ele está falando que o escritor, né, ele escreve que Deus se arrependeu. Não é que Deus se arrependeu, é que o homem tinha esquecido o principal objetivo dele ter sido criado, que era se relacionar com o Deus que tinha criado ele. Então, é engraçado, e quando nós olhamos para a vida, por exemplo, às vezes nós vamos cometer algum pecado, fazer alguma coisa de errado, nós temos uma breve consciência de que aquilo é errado. É como se viesse um sussurro no nosso ouvido, olha, isso não é legal, isso não é bom. E é exatamente esse espírito que Deus pega, sobra lá em Adão, que vem falando nos nossos ouvidos também, aqui dentro da gente. Olha, você é criado para desenvolver um relacionamento com Deus. Você é criado para ter proximidade com Deus que te criou. E aí é engraçado que sempre quando nós começamos a tentar se desviar ou sair desse caminho, uma coisa no nosso coração tenta puxar a gente de volta. É como se fosse realmente uma energia, né? A gente tenta ir para o outro lado, mas outra coisa do outro lado está puxando a gente de volta. Por quê? É exatamente essa conexão entre o homem e o Deus que criou o homem. Né? E aqui vem uma lição muito importante de Deus para nós essa noite, que é tudo o que tenta entrar no meio para cortar esse relacionamento entre o homem e o Deus, e o nosso Deus, precisa ser descartado. E a vida prova que em alguns momentos é difícil descartar algumas coisas, né? Porque no final tudo é criação de Deus, tudo vem através da vontade de Deus. E em alguns momentos nós vamos precisar descartar objetos. Em outros nós vamos precisar descartar pessoas da nossa vida, porque essas coisas estão fazendo basicamente o papel de Satanás nas nossas vidas, que é nos afastar de Deus. E foi exatamente isso que Satanás tentou fazer. Só que ela pecasse, mas era algo muito além, que era o quê? A separação
de Deus e a sua criação. E quando isso acontece, o primeiro sinal nas nossas vidas é o que está acontecendo. O homem ele se sente perdido. Porque quando Adão e Eva eles pecam, eles começam a tomar atitudes, os olhos deles se abrem, né? E eles começam a ter atitudes que eram totalmente contrárias à vontade de Deus, que é se esconderam, fizeram roupas para eles. Deus não tinha mandado isso, eles fazerem isso. O que Deus tinha pedido para que eles fizessem? Administrem o jardim e não comam da árvore. Então aqui é interessante que será que as atitudes que nós temos, elas demonstram que nós estamos em conexão com esse Deus? Será que as atitudes que nós temos, elas demonstram que nós estamos no caminho de Deus? E será que nós estamos fazendo o que Deus pediu? Ou nós estamos fazendo o que é consequência dos nossos atos errados? E aí quando nós olhamos para Jesus ele fala algo muito importante, né? Que é: onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Será que esse tesouro que está no meu coração, ele está preservando o relacionamento que eu tenho que ter com Deus, ou ele está me afastando de um relacionamento que eu preciso ter com Deus? Isso é uma pergunta que cada um tem que fazer para si. Por quê? Deus cria Adão e Eva para ter um relacionamento com eles. Depois escolhe Noé para continuar toda a criação tendo um relacionamento com ele. Aí depois vem Abraão, Isaac, Jacó, Deus tendo um relacionamento pessoal com cada uma dessas pessoas. Até que chegue em um certo momento aqui da palavra, que o povo se vê escravo na terra do Egito, abandonado supostamente por Deus. E será que na oração desse povo eles falavam assim: Deus, nos perdoa, porque nós pecamos contra Ti? Ou será que eles estavam orando falando assim: por que o Senhor me abandonou? Porque Deus vem, durante todo o período da história até aquele momento, se relacionando pessoalmente com cada um. E chega um momento que o povo está perdido na terra do Egito e se vê como escravo. Eu acho que o meu primeiro pensamento seria falar: Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não está mais comigo? Por que o Senhor não me escuta? Por que eu sou um escravo? Amanhã é segunda-feira, né? E eu, antes de ter a Liz, eu encarava segunda-feira como algo de escravo mesmo. Porque eu tinha que acordar todos os dias, 6 horas da manhã. Antes fazer validação em Goianazes, pegar trem, ir para a empresa, estar lá 9 horas. Se eu quisesse ir embora, eu não tivesse a fim de trabalhar, eu não tinha escolha, eu tinha que ficar lá. Trabalhar até às 6, vir em casa, era uma rotina pré-determinada que eu tinha que seguir. Mas a grande pergunta é: Deus queria aquilo para o povo?
era aquele objetivo que Deus tinha para o povo? A escravidão na terra do Egito? Não é. E se eu fizer essa pergunta para você? O objetivo de Deus para a sua vida é a escravidão na terra do Egito? Não é. Porque Deus tem algo muito maior para todo aquele que professa o nome dele, que é um relacionamento individual com cada um. Aí chega aqui exatamente no Êxodo 13, onde o povo vai começar a ser liberto dessa escravidão. Que é quando, né, tem os episódios lá das 10 pragas, Deus levanta Moisés, tudo aquela história, né, que todo mundo conhece. O povo vai começar a sair da terra do Egito. E se você ler aqui o versículo 14, tem um objetivo, além do principal que todo mundo olha, para Deus tirar o povo da escravidão. Que é assim, ó, o versículo 14. E quando amanhã o teu filho te perguntar o que significa isso, você vai responder: Deus te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. Aqui é outra lição importante para nós. Se nós estamos compartilhando todas as bênçãos de Deus com as pessoas próximas da gente. Porque Deus, ele não faz o que ele faz só por fazer. E ele deixa bem claro aqui: eu não vou tirar vocês da escravidão só por tirar, mas toda a descendência de vocês, elas têm que ser ensinadas sobre o que aconteceu aqui. Vocês têm que repassar esse grande milagre que eu fiz para a descendência de vocês. As pessoas têm que saber, os povos têm que saber. E Jesus, no Novo Testamento, a gente vê isso bem mais claro, que é a famosa a grande comissão, que é o dever de todo cristão, que é anunciar as boas novas. Isso aqui que está acontecendo aqui é só um detalhe de anunciar as boas novas, esse momento do culto. O grande detalhe é quando eu anuncio as boas novas, de segunda a domingo antes do culto, porque aqui é só um detalhe final. E isso é importante. E faz parte do dever de todo cristão. E aí nós vemos Deus falando para o povo: olha, eu vou tirar vocês da escravidão, da terra de servidão. Anuncie isso para todas as pessoas. Todos os povos verão quão forte eu sou e a força da minha mão para tirar vocês daí. Deus começa a tirar, e tem duas coisas importantes que no versículo 21, que fala: e Deus ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. Se você continuar lendo toda a história, você vai ver o quanto o povo reclamava por cada coisa que aconteceu com eles. E Deus já tinha falado isso antes. Olha, tem um caminho mais perto para você chegar na vitória. Só que eu vou ter que fazer você ir pelo caminho mais longo para você não voltar.
E eu sei que todo mundo aqui precisa de uma vitória na vida, né? Será que você está indo pelo caminho mais curto ou pelo caminho mais longo? Será que tem chance de você voltar para a terra do Egito? Tudo o que ia acontecer durante a travessia ou durante esse processo é um processo de libertação. Deus já tinha falado no versículo 17, fala assim: olha, tem um caminho pelo país dos filisteus que é perto, mas eu não vou levar vocês por ele, porque vocês vão temer as batalhas e vão voltar para a terra da escravidão. Deus tem um caminho de liberdade para cada um aqui. Um caminho de liberdade que o que for plantado, nós vamos colher 100% daquilo que for plantado. Só que hoje tudo que você plantar, sabe por que você sabe que vive numa escravidão moderna? Porque hoje tudo que você planta, você não consegue colher. Se você trabalhar o mês inteiro certinho, você não vai receber o que você merece. Você não vai receber exatamente por aquilo que você trabalhou, porque é uma escravidão. E Deus, Ele tem o objetivo de fazer o quê? De libertar todo o povo dele desse processo que está passando. Desde que nós tenhamos disposição de compartilhar a palavra dele e não colocar ele à prova. Confiar nesse processo de deserto. E aí, tudo o que ia acontecendo nesse processo, que Deus ia tentando tirar o Egito de dentro do povo, ou a forma como o povo se moldou à escravidão, a forma como o povo se moldou, a forma como o Egito era, Deus ia nesse processo com o povo tentando tirar o Egito deles, e o povo: olha, não tem água, não, quero voltar para o Egito. Não tem comida, não, mas lá tinha comida, eu quero voltar. Não, mas não tem carne, lá tinha carne, eu quero voltar. E Deus ia ali com Moisés: olha, esse povo está me testando. E Moisés fazia o quê? Não, Senhor, calma. Moisés ia administrando tudo o que o povo ia fazendo contra Deus. Moisés ia administrando ali com Deus. E Moisés tem que ser um exemplo aqui para a gente. Porque geralmente nós queremos matar as pessoas, né? Enforcá-las. Só que a grande diferença aqui é que através de quem Moisés era, durante todo esse processo do Egito, né, durante todo esse processo do deserto, ele era alguém totalmente humilde, temente a Deus e sempre intercedendo pela vida do próximo. E quando nós estamos passando por esse processo de deserto na nossa vida, nós podemos ver 3 formas como Deus ele demonstra o cuidado dele para com cada um aqui, que é o refrigério. Se você ler todo o texto depois, você vai ver que o povo pedia água, Deus dava água. Deus demonstrava cuidado com eles e satisfazia eles, dando comida, dando codornas, né? Maná para o povo comer. Então, durante todo o processo de deserto, o povo tinha refrigério, o povo era alimentado, e aqui no versículo o povo era, no último, né,
sobre a coluna de fogo e a proteção com a nuvem de Deus. Deus protegia o povo durante todo o período do deserto. Independente se o povo estava testando a Deus ou não, Deus ele era fiel com a palavra dele. Então, durante qualquer processo em nossa vida que nós estejamos passando, de deserto, de transformação, de coisas ruins que nós pegamos na terra do Egito, e Deus precisa remover essas coisas da gente, essas três coisas elas sempre vão estar presentes da parte de Deus para a gente: refrigério, cuidado e proteção. Não é à toa que nós estamos vivos aqui hoje, porque Deus tem dado tudo isso aqui para a gente. Só que, infelizmente, pela desobediência do povo, eles precisavam ficar 40 anos rodeando em círculos. Isso aqui é um ponto de atenção para a gente. Se nós olhamos para a nossa vida, e eu acho que eu estou rodeando muito aqui nessa área, é um ponto de atenção. Será que eu estou sendo desobediente? Será que eu estou seguindo aquela luz, aquele sentimento que o Espírito me dá, que me aproxima dele, que me chama a ele? Aquele mesmo sentimento quando eu vou fazer algo de errado e vem uma voz que fala: isso não é certo. Isso é a forma como o próprio Espírito de Deus fala com a gente e nos direciona. Isso é um ponto de atenção para cada um aqui hoje. Se você vai fazer alguma coisa, precisar tomar alguma atitude, ou acha que está rodeando muito em alguma situação, será que eu me afastei do meu Criador? Será que eu estou sendo desobediente? Passa todo esse período do povo no deserto e, infelizmente, o povo não aprende. Toda essa geração fica por lá mesmo, né? E nem o próprio Moisés acaba entrando. Ele vê, mas ele não entra. E toda outra geração depois que assume e que consegue conquistar a famosa terra prometida. E aí depois entra o Novo Testamento, vem Jesus Cristo, eles tinham feito aquele primeiro papel, que era de transmitir a mensagem para todas as gerações deles. Só que tinha um detalhe: a maioria não reconheceu quem realmente ia salvar eles. Então, qual foi o tipo de mensagem que esse povo passou para a geração deles? Foi uma mensagem focada na terra do Egito, ou foi uma mensagem focada no que o próprio Deus revelava para eles? Porque nós temos esse livre acesso a Deus também, através do próprio Espírito dele, através da palavra dele. Nós não precisamos deixar que as coisas do Egito moldem quem nós somos, ou a palavra que nós vamos transmitir para os nossos próximos. Porque senão o objetivo final, que é a salvação da alma das pessoas, não acontece. Através de Cristo, elas não reconheceram Cristo. Elas sabiam que o povo tinha saído do Egito, mas eles não conseguiam entender quem foi realmente o maná que deu vida a eles no deserto. Até que chega o início
ali o início do trabalho de Jesus, do ministério de Jesus, e ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito, para ser tentado por Satanás. E aqui é uma comparação linda. Por quê? Quando o povo foi passar por todo esse processo de limpeza no deserto, eles tiveram toda a proteção de Deus, refrigério, cuidado, todas as necessidades deles foram satisfeitas, mas eles não deixavam a reclamação e o que eles tinham aprendido na terra do Egito de lado. Eles continuavam andando para frente, mas a cabeça deles estava lá atrás. Então, se você quer a proteção de Deus, se você quer, durante todo esse processo de caminhada, durante todo esse processo de mudança, durante todo esse processo de limpeza que Deus tem para nós, se nós queremos toda essa proteção, uma coluna de fogo nos guiando, uma nuvem nos dando refrigério, cuidando da gente, se nós queremos realmente isso, nós temos que caminhar olhando para frente, não caminhar com a cabeça lá no que aconteceu ontem. É para frente, para frente, para frente e para frente. E Davi tem um salmo muito legal que ele fala: o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza. Quando Saul perseguiu ele. E se você prestar atenção, o Senhor é o meu escudo. O escudo, ele serve. Eu tenho que estar em movimento. Eu preciso estar andando com o escudo. E a minha proteção é para os momentos de descanso, que eu preciso descansar. Então, independente do momento que nós estejamos passando, andando, correndo, caminhando, se arrastando, descansando, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. Mas caminhando para frente. Para frente. O povo estava no deserto, estava tentando a Deus, mas caminhando para frente. Para frente. Caminhe para frente. Mas tente tirar a sua cabeça do que aconteceu lá atrás. Que você vai ver uma coluna de fogo ao seu redor, uma nuvem em cima de você, te guiando, e Deus falando diretamente com você. E aí vem Jesus, ele também passa por esse mesmo deserto. Só que Jesus, ele passa fome, ele passa desconforto, e ele se sente em termos abandonados, 40 dias no deserto. Ele não reclama. Ele é tentado. Ele fala assim: nem só de pão viverá o homem. Não provoque a ira de Deus. Tudo ao contrário do que o povo tinha feito lá no deserto. O povo reclamou da fome, ficou provocando a ira de Deus, reclamando contra Moisés e Arão. Jesus não. Jesus não teve nenhum desses benefícios que o povo teve, mas ele passou somente 40 dias no deserto. Hoje Deus, ele coloca dois caminhos diante de cada um aqui. Você pode ficar caminhando, rodeando durante 40 anos no deserto, até cansar e morrer. Ou tem um caminho mais fácil para você: 40 dias. Se você passar de desconforto, Jesus é o meu escudo e a minha fortaleza. Se passar fome, Jesus é o meu escudo e a minha fortaleza. Se
se sentir abandonado, Jesus é o meu escudo, Jesus é a minha fortaleza, e diante do mal eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O que Ele prometeu lá no Éden, e foi exatamente para isso que Ele me criou, para que eu tenha um relacionamento íntimo com o meu Criador e fale da bondade dele até os confins da terra, e até que Ele volte, me arrebate para perto dele. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, irmãos. É uma. Obrigada, Fernando, por essa palavra edificante. Os dois caminhos que ele apresentou, ou em ciclo, demorando a alcançar, né? A gente segue em frente e debate sempre com a palavra de Deus, toda a tentação que vem contra nós, amém? Deus amado, queremos te agradecer por esse culto, queremos te agradecer por essa palavra. Abençoa o Fernando, a sua família, sua esposa, sua filhinha, fortalece esse casamento cada dia mais, Senhor, e que ambos possam caminhar juntos, Senhor, nessa caminhada cristã, porque é melhor serem dois do que um. Quando um cai, o outro levanta. Abençoa grandemente, para que eles cresçam, Senhor, no ministério e fortalecendo um outro. Para que a Lisa, Pai, seja também uma menina que cresça, não somente em estatura, mas em graça, para com Deus e para com os homens. Abençoa seus pais, Senhor, abençoa a família de cada um que está aqui representada. Mais uma vez, coloco nas tuas mãos aqueles que não puderam estar aqui, viajando, enfermos, com as suas dificuldades diárias, os seus embaraços, ó Pai. Tu sabes, conheces e vai lá. Em cada um do teu Espírito Santo, o Senhor não falta. O Senhor está presente em cada lar. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de todo mal. Dá-nos uma semana, ó Pai, em paz, no sentido de estarmos orientados e fortalecidos pela tua palavra. Porque sabemos que lutas virão, mas nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. E a tua palavra diz que tudo posso naquele que nos fortalece. E quando Paulo disse isso, ele disse em meio a tantas turbulências, porque a tua graça nos basta. Leva-nos em paz para casa, debaixo dos seus cuidados. Em nome de Jesus aqui oramos e agradecemos. Amém.